Houve peste, guerra, fome e morte, e a glória na terra se dissolveu, e o sol se apagou num ocaso forte, e o mundo fantástico que antes era, na mão dos homens, então morreu. Olá, meu nome é Felipe, sou de Goiânia, Goiás, e hoje vou apresentar para vocês um pouco de um dos temas que mais me interessa, a fantasia, no caso, a literatura fantástica. Eu comecei a me interessar por fantasia, principalmente porque eu estou escrevendo um livro de fantasia, que ainda não tem nome. E foi desse livro também que eu tirei esse poema e a maioria das ilustrações dessa apresentação. Você sabe o que é literatura fantástica? A literatura fantástica é um gênero literário de histórias que possuem elementos não existentes no nosso mundo. Muitas pessoas relacionam esses elementos com dragões, fadas, elfos e magos, sendo que as fantasias podem ter outros tipos de elementos que também não existem no nosso mundo, como, assim, alguns existem, estão quase lá. Naves, aliens, ETs e ciborgues. Muitas pessoas relacionam esses elementos, no caso ETs, naves e etc., com a ficção científica. Mas a ficção científica e o terror são subgêneros da fantasia. A ficção científica é uma história com elementos não existentes, mas explicáveis através da ciência. Alguns livros de ficção científica são Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, e 2001, de Arthur Clarke. Já o terror é uma história com elementos não existentes, mas prováveis, ainda que inexplicáveis, pois tem a ideia de causar medo com uma coisa que pode acontecer a você, mas é desconhecida, como suspense de um assassinato. Alguns livros de terror são O Corvo, de Edgar Allan Poe, A Música de Eric Zahn, de Lovecraft, e O Cão dos Baskerville, de Arthur Conan Doyle. Geralmente contém final ruim ou inexplicável. Outros subgêneros da fantasia são a fantasia épica ou alta fantasia, que tem um mundo com suas próprias regras e leis físicas, como O Senhor dos Anéis ou Tolkien. As fábulas, que possuem a personificação de animais e geralmente possuem uma moral, como as fábulas de Esopo. E os contos de fadas, como os contos dos irmãos Grimm. Também tem os super-heróis, que a maioria das pessoas não sabe que é fantasia, como os super-heróis da Marvel e da DC. Dentre esses subgêneros, tem uns livros meus preciosos, como diria um desses personagens deles, que são O Senhor dos Anéis, O Hobbit, As Crônicas de Nárnia, a Trilogia Cósmica, 1984, O Mágico de Oz e Fantastes. Você sabe que liga todas essas histórias e faz com que elas sejam consideradas fantasias no mundo da literatura? A fantasia é o que faz isso. A fantasia é a capacidade de imaginar os elementos dessas histórias, esses que não existem. É o fruto da nossa imaginação. As fantasias podem ser personagens, um mundo ou nomes, ou brincadeiras. E a fantasia é uma coisa muito fácil de ser utilizada, porque quando você sonha, os seus sonhos são fantasia. Mas a fantasia não é tão fácil de ser manipulada. Para criar uma história, você precisa usar as fantasias e os elementos e dar conectivos e associar eles de modo que crie um enredo completo. Para criar uma história, também é bom ter uma boa referência histórica e geográfica, mesmo que a história não venha a se passar no planeta Terra, porque todas as histórias são baseadas nas histórias reais. Também é bom ter uma pesquisa constante para aumentar o vocabulário e curiosidades gerais. Assim se cria uma fantasia nova e surpreendente. Esse livro que eu falei no início, que eu estou escrevendo, na verdade, foram brincadeiras no meu quintal. Mas depois de me mudar para o apartamento, eu já não tinha mais um jardim para derramar meu mundo, então eu tive que começar a escrever. Esse livro que eu falei no início que eu estava escrevendo surgiu de um nome.
Espera, vamos começar. Esse livro que eu falei no início que eu estava escrevendo surgiu de uma brincadeira no meu quintal. Mas depois de me mudar para o apartamento, eu já não tinha mais um quintal. Então comecei a derramar meu mundo na forma de um livro. Esse livro surgiu de um personagem chamado Sussurrador. E a partir dele eu criei vários outros personagens em tempos diferentes. E depois de 7 anos criando meu universo, não necessariamente escrevendo ele, eu tenho a história quase completa, exceto pelo seu desfecho, que acaba também sendo uma das minhas maiores dificuldades. Encontrar o perfeito desfecho épico que meu livro me cobra. Um dia chegarei lá. Eu não tenho certeza de quando vou terminar, mas não deixe de procurar por essa certa Terra Fantástica. Espero que tenham gostado. Obrigado. Tchau.